Olá, está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lília Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais e hoje vou apresentar o podcast e falar sobre licenciamento ambiental e gestão da Amazônia Azul com o convidado Dr. Victor Ventura. Ele é doutor em Direito Internacional Público com enfoque em Direito Ambiental Marinho pela Universidade de Hamburgo. Tem experiência prática como assistente legal do Tribunal Internacional para o Direito do Mar. É membro consultor do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha do Brasil, com participação em consultorias internas da Marinha Brasileira acerca dos desafios e perspectivas para a Amazônia Azul. É procurador-chefe da SUDEMA, onde exerce consultoria jurídica acerca dos direitos aplicáveis às unidades de conservação marinhas do Brasil, particularmente na Paraíba, e, além disso, é advogado com atuação direcionada a direito ambiental e direito marítimo, sendo membro da Sociedade Humberto Bezerra Advogados em João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem, Victor Ventura? Tudo bem, Lili. É um prazer poder participar de mais um episódio do podcast Ao Mar. E é uma satisfação poder conversar com você hoje e partilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência com a matéria do direito do mar e do direito ambiental aqui junto com os nossos ouvintes. Agradeço a sua participação no 14º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre o licenciamento ambiental de atividades marinhas como ferramenta para a gestão adequada da Amazônia Azul brasileira, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área? Olha, Lili, o interesse pelo mar, não pelo direito do mar, mas pelo mar, ele vem desde muito pequeno. Eu, assim como 80% da população brasileira, sou filho de uma cidade litorânea e João Pessoa, Paraíba, e desde cedo sempre me fascinou o mar e sempre me fascinaram os assuntos relacionados à área marinha. E mais especificamente, com um foco maior, o interesse surgiu no ano de 2013, quando eu finalizava o meu mestrado em Direito na Universidade Federal da Paraíba e tive contato com um pleito brasileiro de expansão de jurisdição sobre a plataforma continental para além das 200 milhas. Esse pleito que tramita perante a Comissão de Limites para a Plataforma Continental em Nova York. E desde esse momento surgiram várias questões na minha cabeça com relação à responsabilidade do Estado costeiro que obtém essa recomendação positiva e que consegue expandir essa jurisdição sobre a plataforma continental, quais são as consequências práticas dessa expansão no rol de responsabilidades e de obrigações, de deveres que os estados possuem nessas áreas, nesses espaços marítimos. Então, desde 2013, mais ativamente, eu transformei essas dúvidas num projeto de pesquisa doutoral, fui aceito na Universidade de Hamburgo e realizei o doutorado na Universidade de Hamburgo entre 2015 e 2018. E aí de lá para cá foram vários contatos com esse tema e experiências internacionais junto ao Tribunal Internacional para o Direito do Mar, em participação em workshops, e desde então tenho tido essa aproximação com a matéria. Obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Ao Mar. E essa pergunta já se tornou clássica aqui no nosso podcast. Cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar. Como faço essa questão para todos os entrevistados, não posso deixar de te perguntar. Para você, o que seria o direito do mar? Essa pergunta é curiosa, porque do ponto de vista técnico, nós sabemos o que é o direito do mar. E para responder com um enfoque, com uma perspectiva mais subjetiva, eu queria relembrar, trazer aqui para partilhar com você e com nossos ouvintes, uma experiência que eu tive no início, no primeiro dia como doutorando na Universidade de Hamburgo. Nesse momento, quando eu fazia o meu cadastro na biblioteca da Faculdade de Direito, eu apresentei o tema da tese para poder saber em que local da biblioteca eu seria alocado, e o funcionário me perguntou:
qual é a área de pesquisa, né? Em alemão, o direito do mar, ele traduz literalmente como direito das gentes do mar, é Seevölkerrecht. E ele me perguntou, então você vai estudar as baleias e os tubarões? E a pergunta foi jocosa, claro, mas de um certo modo é. E eu falei, sim, eu vou estudar também o direito das baleias e dos tubarões. Então, o direito do mar, eu faço essa lembrança prazerosa desse momento. Ele é esse conjunto normativo que regulamenta, que disciplina os diversos e múltiplos usos que são dados aos oceanos, de maneira a compatibilizar a utilização econômica dos oceanos com a conservação e os usos pacíficos, que não promovam nenhum tipo de escalada de tensões e de conflitos na esfera internacional, sem descuidar especificamente da parte ambiental, que é o meu link mais próximo com o direito do mar. Interessante perspectiva. Vamos então começar a conversar sobre o licenciamento ambiental de atividades marinhas como uma ferramenta para a gestão adequada da Amazônia Azul brasileira. Quando se fala em licenciamento ambiental, as pessoas podem logo pensar em algum tipo de autorização ou procedimento que deve ser seguido antes de realizar alguma atividade que pode causar danos ao meio ambiente, como a mineração, por exemplo. No contexto marinho, do que se trata o licenciamento ambiental e qual a sua importância para a Amazônia Azul brasileira? Lili, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais importantes de política ambiental que os estados têm à sua disposição hoje. Nos idos de 1960, 1970, quando houve aquela prise de consciência ambiental, aquela tomada de consciência, aquele despertar da população e dos líderes políticos mundiais para a degradação do meio ambiente, para a necessidade de um pensamento e de uma ação que não fosse tão predatória, naquele momento o licenciamento ambiental já surge como um dos instrumentos de política ambiental mais poderosos. No Brasil, esse licenciamento ambiental ele foi positivado, ele foi codificado em 1981, com a Lei 6.938. É a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e entre os institutos, os instrumentos que essa lei criou, nós temos o licenciamento ambiental. E esse licenciamento ele se aplica para todas as atividades econômicas. Ele não discrimina as atividades que são realizadas em terra, nem as que são realizadas em mar. Então, nesse sentido, tanto no contexto marinho como no contexto terrestre, nós teremos o licenciamento ambiental como sendo uma ferramenta importante, através da qual o Estado, e o Estado aqui eu digo o poder público, a administração pública, e indiretamente a população, vão poder gerir os riscos ambientais das atividades econômicas que são desenvolvidas no mar. E aí você me pergunta, qual a importância desse instrumento para a Amazônia Azul brasileira? Não, em primeiro lugar, destacar que a Amazônia Azul é um conceito criado pela Marinha do Brasil, pela alta escala da Marinha do Brasil, Almirante Guimarães, se não me engano. E aí nós temos, de 2004 até os dias de hoje, a maturação dessa noção, desse conceito. E a Amazônia Azul, ela seria a soma dos espaços marítimos onde os quais o Brasil exerce algum tipo de jurisdição. Então nós temos aí o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva, a plataforma continental. E ela é uma referência direta à nossa Amazônia Verde, à sua correlata Amazônia Verde, com uma necessidade aqui, como o próprio termo ele surge com essa finalidade de tecer, de incutir na população brasileira o senso de urgência na conservação desse ambiente marinho, dessa vasta riqueza marinha que nós temos no Brasil. O licenciamento ambiental ele tem a finalidade de facilitar, de permitir uma gestão principiada, ou seja, com base em princípios e regras e normas de direito desses espaços marítimos. Então, toda a riqueza que está à nossa costa, que está localizada
tanto na coluna d'água como no leito e no subsolo marítimo, essa riqueza está à disposição da população brasileira, mas ela precisa ser explorada de maneira principiada, de maneira normatizada, com obediência às regras de direito no Brasil, com obediência às boas práticas ambientais, e é através do instrumento do licenciamento que essa gestão principiológica ela pode ser feita. Certo, bastante esclarecedor. E como se dá a relação entre o licenciamento ambiental e a economia? Muito se fala, principalmente no contexto das discussões sobre o direito do mar, sobre a chamada economia azul. Ela depende de um licenciamento ambiental bem executado e voltado para a gestão sustentável dos recursos marinhos? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. A economia azul é um conceito que está muito em voga atualmente e que nada mais é do que aquele conjunto de atividades produtivas que é desempenhado em qualquer sociedade aplicada ao mar. E aí não só de maneira descritiva, são essas atividades aplicadas ao mar com um viés de sustentabilidade. Então o azul aqui, ele refere-se tanto à coloração tradicional dos oceanos, como a um juízo de valor que existe por trás do conceito de economia azul, de que essa atividade produtiva ela precisa ser sustentável, ela precisa ser duradoura, ela precisa respeitar os direitos das gerações futuras e vindouras, né? Então, nesse conceito de economia azul, está inserida uma ideia transgeneracional de que nós teremos que promover o desenvolvimento econômico juntamente com a conservação do meio ambiente. É a essência plena do sentido de desenvolvimento sustentável. E aí por que isso é importante? Porque nós temos que utilizar todo o ferramental, toda a base normativa e institucional que nós temos no Brasil para poder realizar essa gestão sustentável dos recursos marinhos. Então, por exemplo, quando se fala na atividade de pesca, é absolutamente primordial que o Brasil possua pesquisa científica que permita identificar as capacidades dos cardumes, dos estoques costeiros que nós temos, pesqueiros que nós temos aqui na nossa costa. Quando se trata de atividades de exploração de petróleo e gás, é imprescindível que o Estado, no momento de licenciar essas atividades, proceda ao licenciamento rigoroso das mesmas, para que não aconteça o que aconteceu em 2012 na Baía de Guanabara, quando a Chevron permitiu o vazamento de milhares de barris de petróleo nas costas do estado do Rio de Janeiro. Então são essas preocupações que nós precisamos ter, e aí está a relação entre o licenciamento ambiental e a economia. Não se pode mais falar hoje, nem no Brasil, nem em outras partes do mundo, num desenvolvimento econômico que desrespeite o tempo da natureza e que desrespeite as boas práticas ambientais. Então, longe de ser um empecilho, um obstáculo ao desenvolvimento, o Instituto do Licenciamento Ambiental ele precisa ser encarado pelo setor produtivo como sendo um fator de legitimação daquela atividade econômica. Sem o licenciamento, é impossível que se exerça uma atividade econômica de maneira controlada, com seus riscos ambientais bem gerenciados e contidos, evitando assim a possibilidade, a probabilidade de catástrofes e desastres naturais. E nesse contexto, quais são os sujeitos responsáveis pelo licenciamento ambiental em âmbito nacional? Ou seja, como se dá a competência para o licenciamento ambiental de atividades marinhas? Olha, Lili, o Brasil, como uma federação, tendo a federação como o seu formato de Estado, ele acaba possuindo um sistema um pouco confuso de atribuição e de divisão dessas competências administrativas para o licenciamento ambiental. Então, nós vamos ter, para cada ente da federação, um órgão ambiental que é responsável por licenciamento de atividades, dependendo ali das características dessa atividade. Então, na prática, quando se fala na União,
Esse órgão é o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Energias Renováveis e da Biodiversidade. Nós temos, na esfera estadual, estados mais o Distrito Federal, cada um deles possuem órgãos estaduais de meio ambiente. Então, estou nesse momento procurador da Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a SUDEMA, que é o órgão estadual aqui na Paraíba, e nós temos, por sua vez, os municípios que podem constituir secretarias municipais de meio ambiente e conselhos municipais de meio ambiente e podem, sim, também eles exercer o licenciamento ambiental de atividades de interesse, de impacto local. Então, a legislação brasileira ela procura esclarecer as competências de cada um desses entes. Às vezes pairam dúvidas, é preciso que haja muito diálogo entre cada uma dessas esferas, no sentido de evitar os conflitos. A lei que cuida disso é a Lei Complementar 140 de 2011, que vai fixar as competências. Então, os estados, eles possuem uma gama maior dessa competência licenciatória ambiental. E quando a gente fala em mar, especificamente, nós temos aí outras questões que também precisam ser tratadas, né? Excelente! E nesse sentido, há objetivos específicos para cada tipo de atividade marinha que depende de licenciamento ambiental. Cada atividade vai ter que ter uma cautela e um objetivo diferente. Quais as cautelas, por exemplo, que devem ser adotadas no licenciamento de empreendimentos na faixa marítima, terra-mar e nas instalações e estruturas marinhas? Excelente, Lili. O que nós precisamos levar em mente aqui nesse caso é que os estados, eles são, por excelência, os entes da federação que possuem uma gama maior de competências, poder licenciatório ambiental. Em matéria de mar, nós vamos ter aí o diálogo entre a União, representada aqui pelo IBAMA, e os estados. A União, porque ela é a proprietária do mar territorial brasileiro, ou seja, aquela faixa marítima que se estende da linha de base, da linha de costa, até as 12 milhas náuticas, né? Aproximadamente 22 quilômetros da costa. Os estados, porque eles são os entes que recebem diretamente os impactos ambientais das atividades que são desenvolvidas em mar. E aí existem situações em que a competência será atribuída ao IBAMA, e existem situações em que a competência será atribuída ao órgão estadual do meio ambiente. Então, tem um exemplo aqui interessante para trazer para os ouvintes, com relação a obras que estão em andamento aqui na capital da Paraíba, de conservação e de prevenção de erosão de uma falésia. Essa falésia é o ponto mais oriental das Américas, é a falésia do Cabo Branco, a Ponta dos Seixas. Quem tiver tido a oportunidade de conhecer a Paraíba certamente visitou o farol icônico que está colocado nessa ponta. E essa falésia, ela vem sendo degradada pela ação do mar, pelo avanço do nível do mar. Então, a Prefeitura Municipal iniciou um projeto de contenção da erosão através do enrocamento, né, da colocação de rochas grandes de granito ao longo da faixa de areia para impedir que o mar chegue com tanta força nessa região. E surgiu aí uma discussão administrativa sobre quem seria competente para licenciar essa obra. Pelo fato de estar ligada ao mar, de interferir com os modelos oceanográficos, questões referentes ali à movimentação de sedimentos, de areia, né, a questão de ondas, pensou-se inicialmente que a competência seria do IBAMA, mas a Procuradoria Federal especializada junto ao IBAMA, a AGU junto ao IBAMA, ela entendeu por meio de parecer que a competência, na verdade, nesses empreendimentos na faixa de terra-mar, que seriam ali os empreendimentos que, apesar de dialogarem com o mar, de interagirem com o mar, eles estão localizados em terra, eles seriam de competência do ente estadual. E aí você me pergunta, né, quais são as cautelas que nós deveríamos, que é preciso adotar nesse licenciamento na faixa marítima? Sempre consultar outros órgãos ambientais que sejam responsáveis,
que tenham atribuições relacionadas ao mar. Então, por exemplo, envolver sempre a Marinha do Brasil nas discussões e nas atividades de licenciamento é um ponto importante, já que a Marinha do Brasil é responsável pela manutenção da ordem e da segurança de nossas águas e pela garantia dos termos, né, do teor da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay, garantindo também a questão do direito de passagem inocente dos navios, garantindo, em suma, a liberdade de navegação com respeito à soberania do Estado brasileiro. Então, envolver a Marinha do Brasil, envolver os órgãos federais que lidam com matérias marítimas, como, por exemplo, a Secretaria do Patrimônio da União, que possui também terrenos de marinha e que faz a administração dessas áreas. É importantíssimo dialogar com órgãos como o INCRA, que também tem essa relação aí, órgãos como o Ministério do Meio Ambiente e programas nacionais de gerenciamento costeiro, para garantir que o licenciamento ambiental seja feito respeitando o conjunto de normas que se aplica em outras áreas que não a ambiental exclusivamente. Então, essas são algumas das cautelas que precisam ser levadas em conta, além da realização dos estudos ambientais com alto rigor técnico, com alto rigor científico, para garantir que os riscos envolvidos naquelas atividades, como, por exemplo, mineração, como extração de petróleo e gás natural, eles sejam compatíveis com o que determina a legislação ambiental. Isso tudo para viabilizar exploração com conservação. E quando se trata do planejamento espacial marinho em unidades de conservação marinhas, como ele deve ser feito e quais ameaças podem surgir a direitos ligados à navegação nesses espaços marinhos? Lília, é uma excelente questão essa matéria envolvendo as unidades de conservação marinhas, né? Ou em inglês a gente costuma chamar das Marine Protected Areas. O que é importante destacar logo de início, só para contextualizar, é que essas unidades de conservação elas podem ser criadas tanto pela União quanto pelos estados e pelos municípios também. Então, nós vamos ter unidades de conservação terrestres e marinhas que são criadas pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão federal gestor das unidades de conservação, como poderão ser criadas pelos estados. No caso aqui da Paraíba, nós temos a SUDEMA, que gerencia, ela propôs a criação em si é realizada através de lei ou de decreto, lei estadual ou decreto estadual, e a SUDEMA propôs a criação e hoje gerencia duas unidades de conservação marinhas. Nós temos o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, que é um banco de areia, um berçário de recuperação da biodiversidade, de reprodução da biodiversidade. E nós temos uma área de proteção ambiental, uma APA, que é uma unidade de conservação do grupo de uso sustentável, ou seja, menos rigorosa, menos restritiva no seu uso, que está localizada também na costa aqui do estado. E no momento de se criar essas unidades de conservação marinhas, é importantíssimo que haja esse diálogo com órgãos públicos, como, por exemplo, a Marinha do Brasil. Então, o que se objetiva com a criação das unidades de conservação é definir espaços, zonas, nas quais as atividades econômicas serão ligeiramente limitadas para que se possa criar condições de uma reprodução da biodiversidade, de uma conservação da riqueza natural que está prevista naquele local. Porém, toda unidade de conservação ela implica em restrições, ela implica na complexificação do zoneamento daquela área. Então, no planejamento espacial marinho, um dos critérios mais importantes é dialogar com outros órgãos públicos para garantir que a clareza para os particulares, para os administrados, né, eu, você e quem mais quiser usufruir daquele espaço marinho, a clareza com relação às normas, com relação ao que é permitido e ao que é proibido naquele local. Então, eu tenho a possibilidade de continuar navegando ali? Tenho sim, não é possível ao Estado, através da criação de uma unidade de conservação, limitar e impedir
o trânsito de navios naquela área. Mas, por exemplo, é possível continuar exercendo turismo naquela região, numa região coralínea, né, com muita beleza natural? É possível limitar, isso daí certamente para que a gente garanta berçários ali, garanta contextos, cenários ecológicos propícios à reprodução da vida marinha. Então, no planejamento espacial é fundamental que haja diálogo entre os órgãos públicos e o setor produtivo, porque os operadores de catamarãs, os mineradores, os interessados em aquacultura, em piscicultura, eles precisam saber quais são as áreas onde há restrição àquelas atividades e por que há restrição àquelas atividades, para evitar que haja ali uma exploração que resulte mais na frente na aplicação de uma multa, que resulte em prejuízo econômico para a empresa. Então, esse diálogo franco entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade civil é importantíssimo. O interessante é que nessa compatibilização entre o licenciamento ambiental e o desenvolvimento sustentável, um elo que deve ser muito importante é o social, sobre o qual ainda não falamos. De que forma se dá a participação da sociedade civil? Como a sociedade pode se inteirar e participar dos processos ligados ao licenciamento ambiental? É função dos órgãos públicos garantir essa participação da sociedade, garantindo aí a visão do direito do mar que você trouxe como direito das pessoas do mar? Importantíssima a participação, Lili, da sociedade civil. E existem alguns mecanismos que viabilizam essa participação. Nós vamos ter, por exemplo, a presença nos conselhos estaduais de meio ambiente. Cada estado possui um conselho estadual de meio ambiente. Cada ente da federação possui um conselho de meio ambiente. O conselho é esse grupo, esse agrupamento de pessoas representantes de diversos segmentos da sociedade que dialogam em torno da matéria ambiental. Então, na esfera federal, nós temos o CONAMA, que está muito em voga. Houve diversas polêmicas envolvendo as resoluções 302 e 303, que tratam de áreas de preservação permanente, costeiras, inclusive, envolvendo ali a questão das restingas e dos manguezais. Nós temos nos âmbitos estaduais 27 conselhos estaduais de meio ambiente, e cada município que pretender licenciar precisa ter também esses conselhos. E a formação dos conselhos, ela precisa respeitar uma certa paridade e precisa prever o assento da sociedade civil. Então, aqui na Paraíba, nós temos organizações não governamentais que têm assento no conselho, que chama COPAN, no Conselho de Proteção Ambiental. Cada estado vai ter uma nomenclatura diferente. E aí a sociedade civil está representada por meio de ONGs. Nós temos o Ministério Público, que senta também no Conselho, não vota, mas é um membro observador e participativo, e o Ministério Público é o guardião dos direitos coletivos e difusos, né? O guardião, dentre outros, do meio ambiente no Brasil. Então, essa é uma modalidade de participação. É verdade que os conselhos eles acabam tendo pouca participação além daqueles representantes que estão ali. As reuniões são todas públicas, devem ser públicas, as atas estão disponíveis na internet, mas não há uma interação tão ativa para além das reuniões do conselho. Porém, é um instrumento que está lá à disposição. Pode estar à disposição e precisa ser provocado pela sociedade para poder se debruçar sobre temas que de repente não estão no radar, na agenda daquele conselho. Um segundo momento, um segundo exemplo, Lili, é com relação ao licenciamento de empreendimentos com alto impacto ambiental. Quando se constata elevado impacto ambiental aquela atividade ou aquele empreendimento, aquela obra, ela atinge determinadas características que provocam esses impactos, o órgão ambiental é obrigado a exigir um estudo de impacto ambiental. É o famoso EIA, que é apresentado junto com um relatório de impacto ambiental. Então, a conjugação chama EIA-RIMA. E nesse estudo é obrigatória a
apresentação ali dos impactos socioeconômicos daquela obra, daquela atividade. Então, uma obra grande, como, por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica, como, por exemplo, a construção de um terminal portuário, de grandes loteamentos, empreendimentos até de energias renováveis, como fotovoltaicas e eólicas, eles via de regra, precisam apresentar esse estudo de impacto ambiental e é feita a avaliação dos impactos no conjunto socioeconômico, à volta ali, naquela área de influência do empreendimento, e após o estudo de impacto ambiental, é obrigatória a participação, a realização de audiências públicas com a sociedade. Essas audiências elas precisam ser divulgadas em meio de amplo acesso à coletividade e aí é nesse momento que a população pode acompanhar a apresentação desse estudo de impacto ambiental, fazer colocações, questões, e caso discorde daquela obra ou do teor técnico do estudo, ela pode judicializar as questões. Então, não raro, os órgãos ambientais têm que lidar com ações populares ajuizadas perante o Poder Judiciário brasileiro, visando a suspender, assustar a realização de determinada obra, o licenciamento ambiental de determinada obra, e aí a discussão ela precisa ser então ampliada, a sociedade pode participar e tem todo o dever, todo o direito de participar nesses casos. O último ponto de participação, existem outras ferramentas também, mas um reflexo dessa participação está no fato de que os documentos juntados nos processos de licenciamento ambiental são públicos. Então, os processos administrativos em matéria de meio ambiente são públicos, tá? Existem pouquíssimas situações de sigilo empresarial, industrial, mas, via de regra, a população, em solicitando junto às ouvidorias desses órgãos estaduais, federais, municipais de meio ambiente, ela tem acesso, ela deve ter acesso aos documentos e a toda a instrução processual desse licenciamento. Então, são basicamente os dispositivos pelo qual a população pode participar. E recentemente foi adotado o projeto BR do Mar, uma política de estímulo à navegação de cabotagem. Primeiramente, para esclarecer para os nossos ouvintes, preciso perguntar do que se trata a cabotagem. E em seguida, qual a importância desse projeto em termos econômicos e ambientais? E, novamente, quais cautelas devem ser tomadas na sua execução? Isso, Lili. Nesse ponto daqui, né, o projeto BR do Mar, ele já dialoga um pouco mais com o direito marítimo, né, menos com o direito do mar tradicional, e ele tem um potencial econômico para o Brasil importante e deve ser encarado também com olhos, né, com um olhar voltado para a conservação do ambiente marítimo brasileiro, do ambiente marinho, de modo a compatibilizar esses usos. A BR do Mar é essa política de estímulo à cabotagem. E a cabotagem é aquela navegação chamada navegação de terra à vista. É a navegação feita em navios de pequeno e médio porte, que é realizada entre cidades costeiras sem nunca se afastar demasiado da costa. Então, o Brasil é o país ideal no mundo para a realização e a exploração desse tipo de navegação. Nós temos 85% da nossa população habitante de cidades costeiras, nossas maiores metrópoles são litorâneas e nós temos portos em todas essas metrópoles. Esses portos eles podem atuar como hubs importantíssimos de desenvolvimento, de atividade econômica. E a BR do Mar é esse projeto, essa política de estímulo, através da criação de novos terminais em portos brasileiros, do aprofundamento e da dragagem desses portos, através de estímulos à navegação, à operação desses navios em nossas costas. Isso faz parte de um projeto maior do governo federal, que é o Programa de Investimentos, de Parcerias e Investimentos, o PPI. E aí nós temos a possibilidade aqui de um desenvolvimento, porém que deve respeitar, sim, profundamente, considerações ambientais. Então, há uma legislação ambiental que é aplicada aos portos, uma legislação rigorosa,
né, em que os portos eles precisam cumprir ali, precisam respeitar, realizar sempre monitoramento da qualidade das águas, né, que está na área de influência desses portos, em projetos, por exemplo, de dragagem, construção de terminais, expansão de terminais de uso privado. Existem regras normativas do Conselho Nacional do Meio Ambiente que precisam ser obedecidas. O conjunto normativo ele é muito complexo, então a demanda uma ação, demanda um conhecimento do contexto normativo ambiental e marítimo brasileiro aprofundada por parte de profissionais. Então, é a nossa geração, somos eu, você, mais a equipe do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, que está chamada, está conclamada a se especializar nesses temas de modo a acompanhar o desenvolvimento econômico do país, porém com esse olhar de sustentabilidade. Outra questão, por exemplo, diz respeito aos combustíveis que são utilizados pela nossa frota mercante, né, no Brasil. Existem compromissos que foram firmados em âmbito federal, junto ali à ANTAQ e outras agências reguladoras, que fixam tetos para a emissão de gases por parte desses navios, que fixam ali obrigatoriedade de adoção de combustíveis menos poluentes, que produzam menos enxofre, que provoquem menos poluição e menos emissões na sua operação. Então, é preciso compatibilizar a expansão ali da frota mercante brasileira e a atuação mais intensa no que diz respeito à cabotagem com uma atuação mais ecológica desses navios, com uma atuação mais eficiente dos portos brasileiros, de modo a reduzir o custo do Brasil, de modo a promover o desenvolvimento com esse olhar e com essa cautela ambiental, respeitando os mais, né, rigorosos critérios técnicos para construção desses navios, operação dos portos. Então, eu tenho certeza que o Brasil tem mão de obra, tem cabeças pensantes, capacitadas e prontas para tocar esse desafio. Excelente! Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados ao licenciamento ambiental de atividades marinhas no que tange à gestão da Amazônia Azul. Lili, o Brasil ele possui já um corpo normativo bem sólido, então o problema não seriam leis, a meu ver, né? Como em talvez algumas outras áreas aí, outros desafios que o país possa ter. Porém, nós temos aí um quadro institucional que merece uma atenção especial. Nós temos carências de implementação dessas leis e de estímulo aos órgãos públicos que exercem essa atividade de licenciamento ambiental, não só de atividades marinhas, mas terrestres também. Então, você vai ter tanto o IBAMA como os órgãos estaduais de meio ambiente com diversas contingências e limitações do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista material. É necessário que esses órgãos eles estejam bem equipados, né? Como o Brasil não possui uma guarda costeira civil, e nós temos na Marinha aquela entidade, aquele ente que realiza a proteção da costa brasileira, mas que é gigantesca, né? Uma costa ali com pelo menos 7.500 quilômetros de extensão. Nós temos de espaços marítimos entre 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados até mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, dependendo ali se a gente inclui a área do Elevado do Rio Grande, no sul do Brasil ou não, mas é uma área gigantesca. Então, conservar, monitorar atividades que são realizadas nessa área é muito importante. O Brasil, né, através da CECIRM, da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, tem adotado planos setoriais para os recursos do mar, que contêm ações. Algumas dessas ações foram devidamente implementadas, como, por exemplo, o monitoramento, o mapeamento, né, da vida marinha na costa brasileira, na Zona Econômica Exclusiva Brasileira, o REVISE, mas existem outras ações que não chegaram a ser implementadas. Por exemplo, o CISGAAS, que era um sistema de monitoramento a satélite de toda a Amazônia Azul, que permitiria nós identificarmos em tempo real embarcações que realizassem algum tipo de infração no mar,
em determinada área da costa brasileira. Então a gente evitaria, por exemplo, poderíamos ter um pouco mais de ideia, né, de pistas sobre o que causou aquele derramamento de óleo em outubro, novembro do ano passado no Nordeste brasileiro, pegando um pouquinho ali do Espírito Santo também. Então é preciso que o Estado brasileiro ele tenha um olhar mais voltado para o oceano. Eu chamo isso, na linha do que outros pensadores brasileiros já denominaram, de Estado oceânico brasileiro, né? Então, esses desafios ligados à institucionalidade e à implantação de programas efetivos de monitoramento com os estados e os municípios e o IBAMA dotados de embarcações capazes de fazer a vistoria dessas áreas, né, de costa, dotados de corpo técnico em quantidade suficiente para analisar de modo mais detido os pedidos de licenciamento ambiental que chegam a esses órgãos. Então, essas questões, esses desafios, eles estão relacionados às atividades marinhas e dizem respeito diretamente à gestão da Amazônia Azul brasileira. Então, é um papel importante devido a todos e que cumpre aqui o poder público, especificamente, voltar o olhar de modo mais intenso à institucionalidade nesses estados. Excelente! Hoje nós conversamos sobre o licenciamento ambiental, o seu conceito e as suas especificidades em relação às diferentes atividades marinhas. Conversamos sobre a importância da gestão da Amazônia Azul brasileira e da economia azul para compatibilizar o desenvolvimento sustentável com o licenciamento ambiental. Falamos ainda sobre a importância da atuação da sociedade civil nesse processo, discutimos sobre o projeto BR do Mar e terminamos falando sobre os principais desafios relacionados ao tema. Muito obrigada, Dr. Victor Ventura. Foi uma honra tê-lo conosco. Lílio, o prazer foi todo meu. Eu queria, antes de tudo, parabenizar você por conduzir essa série de podcasts. Queria parabenizar o Instituto Brasileiro de Direito do Mar, do qual sou membro com muito orgulho, por estimular as pesquisas e as discussões de alto nível sobre direito do mar, em matéria envolvendo mar, meio ambiente, promovendo ali a transdisciplinaridade desses temas. E queria destacar aqui, com relação àquilo que nós conversamos, a importância de nós trabalharmos interdisciplinaridade entre mar e meio ambiente, a importância de nós conhecermos, como pesquisadores e operadores desse direito, as normas que se aplicam às atividades marinhas, a importância de nós estarmos antenados com desdobramentos jurisprudenciais, seja na esfera internacional, seja junto aqui aos tribunais superiores no Brasil, e destacar a importância que esse podcast tem para essa atuação, para uma geração futura, né, presente já, de pensadores e de operadores do direito do mar e, por que não dizer, do direito ambiental marinho no Brasil. Uma satisfação mais uma vez, estou à disposição e fico a postos para quando você ou qualquer um dos nossos ouvintes quiser fazer uma visita à bela cidade de João Pessoa. Esse foi o 14º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!